Ok, minha gente. Então vamos passar agora a aula, o tempo da aula. Nós não vamos ter minuto de sabedoria aí hoje, porque o irmão, é o nosso irmão que vai dar aula hoje, do Brasil, tá no Brasil, então nós sabemos que eles estão 2 horas adiantados, né? Então vamos deixar de ter minuto de sabedoria hoje e vamos direto para a aula. Para quem não conhece, é o irmão Juca de Oliveira. Ele é um grande uma grande pessoa, ele foi um presidente de estaca por alguns anos, foi aí em Curitiba mesmo, né, irmão Juca? Sim, Curitiba, foi presidente de estaca, e ele nos brindou uma aula muito bonita uns meses atrás. Estamos muito felizes que ele está aqui outra vez em nosso meio, para nos compartilhar uma mensagem. E nós estamos muito ansiosos de poder realmente escutar a sua mensagem, irmão Juca. O tempo é seu. É seu, presidente. muito bem. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, dizer à irmã Mari que nós estamos juntos com ela nesses momentos mais difíceis, é quando as pessoas devem se unir para sentir, né, que elas não estão sozinhas e que tem outras pessoas, de alguma maneira, orando por ela, vivendo aquele momento difícil junto com ela. Mamari, tudo vai dar certo, tudo vai dar bem. O Senhor ama muito você e Ele vai tocar a tua vida, vai tocar teu corpo. Você vai conseguir passar por esse momento com um propósito. Sempre os momentos difíceis têm um propósito. E provavelmente o propósito mais importante é o que vai fazer você crescer e se desenvolver, tanto espiritualmente como em todas as áreas em que você puder desenvolver emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Estamos com você, oramos por você e, Obrigada, e gostaríamos que você soubesse obrigada. que Deus ama você, e ele conhece as tuas necessidades e vai completar de acordo com as tuas necessidades. Eu não quero parecer um homem de um tema só, mas em virtude de eu servir aqui em Curitiba também como presidente do templo, e também eu fiquei na presidência do templo por 6 anos. Muitas das coisas que eu falo, normalmente, é muito ligado com o templo, né? Eu não sei se os irmãos têm o mesmo comportamento que eu tenho, né? Eu gosto muito das conferências gerais da igreja, mas eu fico muito ansioso com a última sessão, e principalmente quando o presidente Nelson se levanta como último orador e ele vai anunciar mais alguns templos. Nós somos muito gratos porque nas últimas conferências gerais, eu acho que nas últimas 3 ou 4 conferências gerais, foram anunciados em cada uma delas 2 templos a serem construídos no Brasil, né? Então, aquilo que os profetas no passado viram com relação ao nosso país, ele está acontecendo. Eu percebi que existe, assim, da parte de todos nós, certas preocupações com o Brasil, assim como existem certas preocupações no mundo inteiro, né? Estamos passando por um momento difícil, pós-pandemia. Aqueles que entendem um pouquinho de economia sabem que 2 anos com quase tudo fechado não é um momento de uma hora para outra que a economia vai girar como girava antes da pandemia.
Nós estamos adicionando momentos difíceis no mundo inteiro e não querendo muito entrar nas questões políticas do nosso querido Brasil, provavelmente vamos passar também por momentos difíceis em razão à política e às coisas que as pessoas estão falando, né? Não só sobre economia, mas sobre padrões, sobre iniquidade, né? Tantas coisas que a gente está ouvindo aí, que certamente arrepia aqueles que procuram seguir os padrões e os valores ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Certo? Está todo mundo no mesmo horário? Porque é o mesmo horário, né? O que faz a diferença são como se fala, Os horários. vocês estão, vocês estão 2 horas menos, mas todos nós estamos no mesmo horário, né? Eu E gostaria de começar a palavrinha com vocês hoje, lembrando de algo que vem das Escrituras com uma certa, não com muita frequência, mas acontece nas Escrituras. Algumas coisas que eu fico me perguntando por que que acontece dessa maneira. Às vezes, o mesmo relato da mesma situação, o relato, às vezes um relato do mesmo evento, ele é transcrito nos livros da igreja de maneira diferente. Por exemplo, é esse que eu queria pegar com vocês hoje. Quando a gente abre o livro de Gênesis e começa a aprender, começa a estudar acerca do momento em que Adão come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele começa a perceber algumas coisas que ele não percebia antes. Por exemplo, ele começou a perceber que ele estava nu, e que também Eva estava nu. Até então, irmãos e irmãs, ele não tinha essa percepção, né? Essa era uma percepção que, como indivíduos inocentes, eles não tinham, né? É mais ou menos como você pegar 2 crianças, 2, 3 anos, e colocarem eles sem roupa para brincar numa piscininha. Eles não sabem, né? Eles estão lá brincando, eles não sabem que eles estão nus. Não faz diferença para eles estar com roupa ou estar sem roupa. E acontece, então, esse evento, né? Adão come do fruto e ele fica assim, muito. Ele começa a ter, então, o conhecimento do, do bem e do mal. E, de repente, ele escuta a voz do Senhor, e o Senhor, quando vem se aproximando, os irmãos conhecem a história, conforme o relato de Gênesis, ele, ele foge, né? Ele se esconde. Em algum lugar ele se esconde, e aí, então, o Senhor chama pelo nome dele. Adão, Adão. E a escritura, lá em Gênesis, o relato de Gênesis, diz assim: Adão, onde estás? Interessante, né? Adão, onde estás? Os irmãos sabem que na sequência Adão volta e ele explica para o Senhor onde ele estava, o porquê que ele tinha
se retirado, né? E uma das razões que ele se retira era porque ele estava nu, né? Aí até o Senhor disse para ele assim: Adão, quem é que te disse que você estava nu? Né? Você comeu do fruto da árvore. O Senhor nem precisou, o Senhor sabia que ele tinha comido do fruto, mas o Senhor nem precisou perguntar para ele, né? Ele disse para o Senhor: Senhor, eu estava nu, e por isso eu fugi da sua presença. E aí o Senhor pergunta para ele: mas quem é que disse para você que você estava nu? Né? Ele mesmo acabou se integrando, né? Mas quando o Senhor procura ele, o Senhor faz na busca por Adão, a busca é: Adão, onde estás? Né? Agora, quando a gente vai lá nos escritos mesmo evento, tá? O evento que originou a queda. Nós vamos lá em Pérola de Grande Valor, nos escritos de Moisés e também nos escritos de Abraão, e Adão comeu do fruto, ouviu a voz do Senhor e se escondeu. Quando o Senhor vem falar com ele, a pergunta do Senhor é diferente, para o mesmo evento. Aqui em Gênesis, o Senhor está perguntando: Adão, onde estás? Lá na Pérola de Grande Valor, o Senhor vai perguntar para Adão: Adão, para onde vais? Percebem, irmãos? Onde está e para onde vais? Mesmo evento, mesma coisa. Por que a pergunta é diferente? Onde está e para onde vais? Eu sou daqueles, talvez, um pouco mais inocente com as Escrituras, e eu sempre penso que, provavelmente, o Senhor, quando fez isso, ele fez propositadamente, entendeu? Ele quis que nós tivéssemos dois tipos de experiência. A experiência de entender a pergunta onde está, que é um lugar, né, específico. Por exemplo, eu posso perguntar para essa irmã, Snaide é o nome da senhora, irmã? Sim, slide. A irmã Snaide, eu posso perguntar para ela: irmã Snaide, aonde a senhora está? E a senhora vai me dizer: eu estou aqui numa linda cama, já pronta para, terminando essa palestra, poder repousar. Onde a irmã Snaide está? Né? É uma pergunta que traz uma localização correta. Né? O irmão Anthony está ali, olhando para o computador, a irmã Lígia, a irmã Cristina, o Pedro, a irmã Maria, Álvares, a irmã Silvana, todos estão numa localização, né? É um lugar correto, é um lugar, né? Todos estão num determinado local. Agora, a outra pergunta: por que o Senhor será que fez essa modificação? E a pergunta que ele faz em Pérola de Grande Valor é: Adão, para onde vais? Porque quando ele pergunta onde está, é um local, você sabe onde está. Quando ele pergunta para onde vais... Because they're gonna wash the thing tomorrow. Hein? Alguém falou alguma coisa? Irmã Luane? É Luane. Acho que ela... Isso. Irmã Luane queria dizer alguma coisa? Acho que ela estava falando com alguém. Deixa eu colocar no mute. Tá ok. É que o microfone dela está ligado, ela teria que desligar. Agora ela desligou. Ela desligou. Desligou. Muito bem. Quando o Senhor usa a pergunta para Adão: Adão, para onde vais?
o Senhor está querendo saber de Adão, né? Quais os propósitos? Bom, aconteceu a queda, aconteceu que você comeu do fruto proibido. E agora, Adão, para onde você vai? Aonde você vai? No meu modo de entender, e se alguém, se eu puser, pode levantar a mão ou pode interpelar aí, mas não importa muito aonde eu estou agora. Se eu estou me preparando para daqui a pouco dormir, se eu estou ali na cozinha, como Anthony, roendo a unha, não importa. Não importa aonde eu estou. O que importa, irmãos, na realidade, nessa constituição desse evento, nessa construção desse evento do Senhor, é para onde eu quero ir. Tá? Para onde eu quero ir? Para que caminho eu quero seguir para voltar, por exemplo? Adão já sabia, agora eu vou ser afastado da presença de Deus, eu vou ter por algum tempo uma morte, eu vou estar sujeito à morte física, mas também vou ter uma morte espiritual. Mas para onde eu quero ir? Adão também sabia que ele não podia viver a eternidade toda lá no Jardim do Éden, né? Tem muitas pessoas que acreditam e muitas crenças que acreditam que Adão deu uma mancada com a humanidade, né? Pô, já imaginou todos lá no Jardim do Éden? Não, ninguém estaria no Jardim do Éden. Adão não teria a capacidade de procriação se ele continuasse no Jardim do Éden. Tinha que haver a queda. A queda era tão essencial quanto era essencial a ressurreição, ou a expiação, ou todas as outras coisas que aconteceram depois que esse evento aconteceu, né? A única coisa que é importante a gente entender, irmãos, é que o que o Senhor estava dando de chance para Adão era fazer Adão pensar. E agora, Adão, para onde você quer ir? Nós aprendemos no templo, e eu nem vou comentar muito aqui, nem sei se todos aqui já passaram pelo templo. Todo mundo já passou pelo templo ou tem alguém que ainda não? Ainda não, Anthony? Não, olha sim, cara. Hein? É o Pedrão que ainda não entrou, o Pedrão. Ah, o A Pedrão, mas o Cristina, Pedrão já sabe tudo. Cristina também ainda não passou pelo templo? ainda, ela ainda não foi batizada, mas já recebeu todas as palestras. Já Ô, Cristina, é, deixa eu só te dizer, Cristina, esses rapazes que ensinaram você aí, ou moças, eles têm as palavras de vida eterna. Te convido, né? Te convido a receber as primeiras ordenanças, para que um dia você possa vir e receber todas as ordenanças que qualificarão você a voltar à presença do Pai Celestial, coberta com honra, com glória, com imortalidade e vida eterna. Eu queria dizer para você, tive algumas oportunidades durante o período de tempo que nós estávamos no templo, e uma das oportunidades mais significativas que nós tivemos foi uma oportunidade com o presidente Nelson. O presidente Nelson esteve lá no templo, passou lá algumas horas conosco, e ele disse algumas coisas a respeito de convênios, né? E eu queria dizer para você, Cristina, que o Senhor espera que você faça todos os convênios com Ele. É uma questão de exaltação e vida eterna. É um caminho que a gente anda por ele para poder voltar à presença de Deus. Amamos você, Cristina,
E esperamos aqui, como já tem 3 anos, né? Quem sabe mais alguns meses, e a Cristina diga para a gente, já me batizei, já estive lá no templo fazendo o batistério, não vejo a hora que dê 1 ano para mim ir lá e fazer as ordenanças completas. Tá bom, Cristina? Fica o convite, tá bom? Ninguém está pressionando você a nada. Tá bom, mais uma vez. Vamos voltar. Onde Adão estava? A resposta dele está: me escondi porque estava nu, tal, tal, tal. Adão, para onde vais? Aí já não teve, Adão não veio e disse, Senhor, eu estava... Não, Adão simplesmente ficou esperando que o Senhor concluísse as próprias palavras dele. Mais uma vez, irmãos e irmãs, ao início dessa nossa conversa, aonde você está? Algumas vezes a gente pensa, poxa vida, eu estou tão mal espiritualmente, eu estou tão mal emocionalmente, eu estou tão mal fisicamente. Nossa querida Mary está passando uns momentos difíceis, eu estou tão assim. É onde você está agora, né? Mas aonde você quer ir? Aonde a tua fé vai te conduzir, né? Acho que todos nós temos fé suficiente, por exemplo, para orar pela Mary, né? E os propósitos desse momento em que a Mary está passando é para levar ela para uma novidade de vida, tanto física quanto espiritual, quanto emocional, ainda mais elevado, né? Para onde vais? A tua decisão vai te conduzir ou para cima ou para baixo. Aonde você está agora, você não vai poder ficar lá sempre. Presidente, alguns anos atrás, o Elder Scott esteve aqui em Curitiba, e ele disse para a liderança do sacerdócio, na época eu estava servindo como presidente Staca, e ele disse para os irmãos que serviam como presidente Staca justamente isso. Ele disse que a nossa vida espiritual, ela não é inerte. Ou você sobe ou você desce. Ele disse que em alguns momentos ela é cíclica, entendeu? Ela pode subir, ela pode dar uma descida, ela pode subir. Mas você tem que aproveitar um momento desses que está subindo para fazer algumas metas para continuar subindo. Porque senão pode ser que num dos momentos em que você esteja descendo, você resolva descer de vez. Mais uma vez, irmãos, eu faço a pergunta para você. Aonde você está? Não tem problema. Aonde você está, não tem problema. Estou vendo aqui na imagem da Lígia aqui uma bela foto de fundo lá, depois uma outra ali com Jesus Cristo e as crianças. Maravilhoso. O lugar que ela está ali é um lugar inspirador. Mas daqui a pouco ela vai para outros lugares. Agora, espiritualmente, cada um de vocês tem que botar essa resposta no coração e na mente, talvez até mesmo nesse momento. Aonde você quer ir? Para onde você vai? Jesus Cristo diversas vezes fez um convite pessoal para você e para mim, né? E esses convites, quando Jesus Cristo fez, são os desafios mais importantes que nós encontramos nas Escrituras. Por exemplo, qual é o desafio mais importante que Cristo deu para vocês nas Escrituras? Eu vou até dizer para vocês aonde que podem encontrar. Ou vocês encontram no Sermão da Montanha, ou no livro de Mórmon, no Sermão do Templo. Qual foi o desafio mais importante? Eu acho que esse é o desafio mais importante de todas as Escrituras. Qual é o desafio?
Ninguém erra, irmãos. Por favor, Lígia. Para mim, o maior desafio é permanecer firme até o fim. Esse é um baita de um desafio. Nossa, é um desafio muito grande. Queria dizer para vocês todos, e para mim também, que perseverar na fé até o fim é talvez o maior desafio que a gente tem dos convênios do templo, né? Quando a gente faz os convênios no templo, e eu vou falar até o limite do que eu posso dizer para quem fora do templo, tá? Mas quando a gente faz os convênios no templo, nós aprendemos que a única coisa que Deus espera de nós é justamente isso, viu, Lígia? Que a gente permaneça firme até o fim. Todas as ordenanças do Evangelho, elas devem ser chanceladas pelo Espírito Santo da promessa. Eu não vou entrar no assunto do Espírito Santo da promessa, se alguém tem alguma dúvida quiser fazer, mas Espírito Santo da promessa, todas as ordenanças, todos os convênios, nos são dadas pelo Senhor e o Espírito Santo nos acompanha, tá bom? Até um ponto em que o Espírito Santo presta um relatório para o Senhor e diz assim: olha lá, a Lígia e o André, é isso? Teu irmão me fala, acho que é André mesmo, né? A Lígia e o André, ó, eles estão muito bem. Eu acho que eu posso colocar o meu selo no selamento dos dois. Aí é quando o Espírito Santo da promessa sela o teu selamento. Gostaria de recomendar para vocês lerem a seção 132, os versículos 19 e 20, que tratam sobre esse assunto de ter essa chancela, esse selo do Espírito Santo da promessa. Algumas pessoas perguntam para a gente: o presidente, estava lendo aqui a seção 132, versículo 19, quer dizer que quando a gente faz o selamento no templo, a gente já está garantido? Eu falei, 50% você está garantido, né? Porque tem que fazer essa ordenança. Mas os outros 50% você vai garantir em casa. Você vai voltar, então, para viver esse ponto que a Lígia falou para nós, que se chama perseverar até o fim. O que é interessante, irmãos, de perseverar até o fim, que essa é a única promessa que o Senhor exige de nós quando fazemos convênios com Ele. A única promessa é viver fiel até o fim. Ele não pede para você coisas assim que você não possa fazer. Ele pede para você que você viva fiel até o fim. Então, irmãos, aonde você está? Aonde você quer ir? Se você quer ir para o lugar certo, tem que viver fiel até o fim. Como ali já falou, perseverar na fé até o fim. Algum outro desafio que vocês conhecem, mais uma vez, está escrito lá no Sermão da Montanha, depois está repetido no Sermão do Templo. Até no Sermão do Templo existe uma diferençazinha, porque Cristo, quando fala no Sermão da Montanha, ele ainda não era ressurrecto. Então, ele tinha uma perfeição em todos os atributos, mas a perfeição dele era incompleta, porque ele não tinha um corpo ressurrecto. Qualquer pessoa, para ter uma perfeição completa, ele precisa passar pela ressurreição. E para ser perfeito, como Deus isso daí na escritura de inglês está escrito lá, e ao terceiro dia ele foi perfeito. Na escritura
em português, a tradução foi feita, e ao terceiro dia ele estava completo. Não importa. A perfeição veio para Cristo completa, né? Eu não estou falando de atributos, não estou falando de qualquer tipo de perfeição. Espiritualmente, ele era perfeito em tudo, mas ele tinha a capacidade mortal que ele herdou de Maria. E por isso, ele não tinha, a perfeição dele era incompleta. No terceiro dia, quando ele ressuscitou, então a perfeição dele passou a ser completa. Alguma pergunta, Anthony? Não, só mencionar, reenfatizar o que o senhor está dizendo, né? Por isso que ele pegou e disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Porque justamente ele ainda não havia morrido e ressuscitado. Uhum. Mas ele era perfeito, só que ele sabia o grau de diferença entre ele e o Pai já era um ser perfeito e ressuscitado. Como é que ele falou no Sermão do Templo? Lembra? Aqui, lá no capítulo 13, se não me engano, de terceiro Nef, ele diz: sede vós, pois, perfeitos, como eu sou perfeito e como vosso Pai Celestial é perfeito. Por quê? Porque ele já tinha ressuscitado. Isso. Entendeu? Então, para mim, irmãos, eu agradeço aí o Anthony, para mim, o grande desafio do Evangelho é ser perfeito. Né? E isso vem através de algo super importante. A primeira lei dos céus, a obediência. Obediência. Muito bem, Anthony. Não tem substituto para isso. Né? E eu gostaria até de usar uma palavra: não existe obediência circunstancial, né? Aquela obediência que eu vou obedecer porque é bom para mim obedecer. Não existe isso, tá? Obediência é uma coisa só. Eu vou obedecer porque o Senhor pediu para que eu fizesse aquilo. Deixa eu falar algumas coisinhas com relação a, a ser perfeito. Isso a gente pode aplicar na vida espiritual, a gente pode aplicar na vida prática, no trabalho, e a gente pode aplicar na vida emocional, enfim, a gente pode aplicar em qualquer lugar. Alguns anos atrás, eu vi uma palestra dada por um líder do sacerdócio aqui no Brasil, e eu achei muito interessante. Ele disse que se você está buscando a perfeição, você tem que levar em conta três coisas. Primeira coisa que você tem que fazer quando você está buscando a perfeição, porque ninguém, irmãos e irmãs, chegou a ter o mesmo tipo de perfeição que Cristo teve enquanto viveu aqui na Terra. Mas nós podemos entrar no caminho da perfeição e buscar a perfeição passo por passo, preceito por preceito, um pouco aqui, um pouco ali, até que a nossa perfeição possa ser completa. E lembra sempre de uma coisa, irmãos: a perfeição vai vir após a tua ressurreição, na manhã da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Entendeu? Então, esse é o tipo de ressurreição da qual nós estávamos falando e que o Anthony colocou muito bem aqui. Então, esse líder do sacerdócio, ele colocou três situações que eu achei muito interessante para aqueles que estão buscando cumprir as leis de Deus, para aqueles que estão buscando observar os mandamentos de Deus, para aqueles que estão buscando melhorar a sua vida pessoal, prática no seu trabalho.
ele colocou a primeira coisa assim: se você quer ser perfeito, você tem que lembrar de uma coisa, que tem coisa que você faz hoje que você precisa de parar de fazer. E tem coisas, irmãos, muito simples, muito corriqueira que nós fazemos, que nós temos que parar de fazer. Entendeu? Às vezes, eu volto e me lembro de uma irmã que foi fazer uma entrevista aqui no Brasil com o seu presidente Staca, e quando terminou a entrevista, o presidente da Staca fez uma pergunta que faz para todo mundo. Eu fiz centenas de vezes essa pergunta, talvez até milhares de vezes, devido ao tempo em que passei como bispo. Fui bispo 3 vezes, aí depois presidente. Tive na mesma presidência de Estaca 19 anos e alguma coisa. Então, quando a gente chega a esse ponto da entrevista, a pessoa, o líder pergunta, né? Tem alguma coisa que aconteceu com você no passado que você queira aproveitar agora para... E eu me lembro que um líder de sacerdócio, contando para nós, disse que uma irmã virou para ele e disse assim: presidente, eu me incomodo com uma coisa que eu faço e que eu acho que está errado. E eu quero saber do senhor se isso me impede de ir ao templo. Disse aquele irmão, que era o presidente de Estaca, que ele tremeu na hora, né? O que será que essa irmã está fazendo de errado, né? E aí essa irmã chegou e disse para ele: sabe, presidente, eu estou andando com o carro. Os irmãos aí já ouviram falar do pardal? Que aí acho que nos Estados Unidos não existe pardal, né? Pardal é aquele radar que existe aí esparramado pelas cidades do Brasil, né? Aqui em Curitiba eles resolveram colocar um 100 a mais aí. O irmão Braidotti e a irmã Silvana sabem bem disso. Então, ele disse que essa irmã falou que ela sabe onde ficam os radares. E ela anda acima da velocidade. Mas quando chega perto do radar, ela diminui para não ser multada. Vai estar pecado, né? E aí ela virou presidente da STAC e disse: presidente, será que eu estou digna de ir para o templo? Aí o presidente falou: irmã, me devolve a recomendação. E ela pegou a recomendação e deu para o presidente da Estaca. E aí o presidente da Estaca disse para ela: irmã, a senhora promete que a senhora vai se comportar daqui para frente? Aí ela disse: presidente, eu prometo que eu vou me esforçar. Ele falou: serve, toma a recomendação. Mas daqui 2 anos, quando a senhora retornar, a senhora tem que ser muito melhor do que é hoje. Combinado assim? Combinado assim. Vocês percebem, irmãos, que não é coisa assim que a gente faz grandes pecados, mas que tem uma probabilidade de, se a gente começar a se apegar com pequenos pecados, da gente vir a cometer grandes pecados. Entendeu? Então, se você quer ser perfeito, existem coisas que você faz hoje que você deve deixar de fazer. E eu gostaria de desafiar cada um de vocês, e a mim também, a buscar no seu dia a dia as coisas que você faz que não é correto, entendeu? E que você tem que
deixar de fazer. Esse líder de sacerdócio, ele diz que tem se você quer ser perfeito, tem uma outra motivação. Então, a primeira, tem coisas que você faz e precisa deixar de fazer. Agora, a segunda, tem coisas que você não faz e precisa começar a fazer. Né? E tem aí, irmãos, nessa seara aí, tem muita coisa. Eu falo por mim mesmo, não estou falando de vocês, mas tem muita coisa que muitas vezes eu me pego pensando, poxa, poderia fazer isso melhor, né? Eu poderia fazer aquilo melhor. Eu poderia começar a fazer aquilo, né? Eu, eu não estou fazendo isso da maneira que eu deveria fazer. Entendeu, irmãos? Tem algumas pessoas que, com o decorrer do tempo, as suas orações são fracas e algumas vezes até a pessoa deixa de fazer oração. Por quê? Porque ele vai entrando nesse segundo ponto, né? Nessa segunda sugestão, que coisas que ele precisa de fazer que ele deixa de fazer ao longo do tempo. E, finalmente, irmãos, existe um novo ponto para aqueles que querem ser perfeitos. Existem coisas que eu faço que eu posso fazer melhor. Eu não sei se os irmãos entendem isso, mas existem pontos da nossa vida que nós fazemos coisas boas, que nós fazemos coisas certas, mas que nós podemos fazer melhor. Tanto aquelas coisas boas, quanto aquelas coisas certas. Entendeu? Então, você quer ser perfeito, você tem que lembrar de uma coisa. Não importa onde você está hoje, o que importa é que você vai buscar viver de uma maneira em busca da perfeição. Gostaria de dizer para vocês, ninguém vai ser perfeito nessa vida. Ninguém vai chegar próximo da perfeição de atributos que Cristo teve. Nós vamos poder nos esforçar e fazer coisas boas, mas ainda assim nós vamos ter desafios na vida. Fala, Anthony. O Anthony. Por isso que o que é requerido de nós, devido à nossa imperfeição, e que nós não vamos conseguir chegar na perfeição ainda nessa vida antes da ressurreição, é requerido nós fazermos o nosso melhor, ok? Depois que nós fizermos o nosso melhor, aí vem o complemento, que seria a graça através de Cristo. Então, é necessário nós fazermos o nosso melhor para sermos merecedor da graça. É aí onde a graça vai ter o efeito em nossas vidas. Do contrário, se você não fizer o seu melhor, se você não andar a segunda milha, se você andar só aquela milha, fizer somente o básico, não seria o suficiente. É necessário sacrificar. Se você não sacrifica algo, aquilo não passa a não ter valor. Então, para que tenha valor, é necessário algo mais. Por isso diz o hino, levanta e vem e faz algo mais. Não queira somente sonhar. Não quero somente sonhar. Então, eu sempre dou o exemplo através dos hinos. E olha que eu não sou regente, mas eu presto atenção nas palavras principais dentro de cada hino. Eu sempre dou o exemplo de frases que se encontram dentro dos hinos. Os hinos é uma perfeita aula para cada um dos membros. Já que nós estamos buscando algo de perfeição,
e que você citou música, eu posso ler para vocês as palavras de um hino que nos convida a ser perfeito. Eu só queria... Lígia, tinha alguma coisa que você queria complementar? Não, eu só estava falando sobre a perfeição, eu queria dizer que nós precisamos do alimento espiritual. E o alimento espiritual Exato. é algo que nós temos que atingir. Agora, é bem importante o que o Anthony disse. O Anthony disse alguma coisa, eu pensei até que ele ia citar. Se não me engano, é 2 Nécio, capítulo 25, versículo 23, que lá, eu não sei se é Nécio ou Jacó que fala, mas ele diz o seguinte: o homem será salvo pela graça depois de tudo o que ele puder fazer. Entendeu? Então, é mais ou menos como, vamos dizer, que a salvação seja esse celular aqui. E que você começa a fazer a sua parte, e a sua parte vem até aqui. Cristo vai completar o resto. Agora, não vai chegar até aqui se você não chegar a buscar esse caminho que está à sua disposição, estreito e apertado, que nós chamamos o caminho da perfeição. Esse caminho nos foi mostrado por Cristo. Cristo, um pouquinho depois da ressurreição dele, ele fala para os apóstolos: vem depois de mim e fazeis as coisas que me vistes fazer. Cada um de nós pode fazer a mesma coisa. Lá na seção 84 de Doutrina e Convênios, é mais ou menos o desafio o mesmo. Ir atrás dele e fazer as coisas que ele fez, né? Que nós aprendemos que ele fez. Entendeu? Agora, eu vou convidar vocês, quero ver se todos têm, né? Podem abrir aí, o hino número 75. Esse hino é muito interessante, viu, Anthony? Já que nós todos gostamos dos hinos e gostamos de... É alguma coisa de sujeitar a tua vontade à vontade de Deus. A coisa mais importante que você tem e que é sua se chama vontade. Tá bom? Você sujeitar a tua vontade à vontade de Deus faz acontecer as coisas que diz nesse hino. Diz assim: mais vontade dá-me de odiar o mal. É importante isso? O que vocês acham? O que você acha, Lídia? É importante odiar o mal? Claro, claro, porque ele destrói. Claro. Mais vontade dá-me, mais calma empresários, mais nobre ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais força ao servi-lo, mais grata oração. Gente, como é bom a gente ter gratidão no coração, né? Lá na seção 59 de Doutrina e Convênios, o Senhor diz que a única coisa que aborrece ele é quando nós não reconhecemos a mão dele em todas as coisas. A mão dele está estendida sobre nós. Nós temos que ter gratidão, irmãos. O elder Bednar diz que quando ele era um 70 de área, o elder, e ele era também o presidente do Ricks College, que depois virou BYU Idaho. Ele recebeu a visita do elder Neil A. Maxwell. E foi um momento difícil, porque o elder Neil A. Maxwell veio justo num momento em que a esposa do elder Bednar tinha perdido um ente querido. E aí o elder Neil Maxwell estava reunido
E ele pediu licença para o Elder Bednar. Ele disse assim, Elder Bednar, eu posso, já que nós vamos nos recolher, eu posso designar hoje alguém para fazer a última oração? A oração para a gente dormir? Elder Bednar falou, claro, um apóstolo, né? Pode sim. Então eu queria designar a sua esposa para fazer a oração. E aí ele se virou para a esposa e disse, Irmã Bednar, na sua oração, você só vai agradecer. Você não vai pedir nada. Você só vai agradecer. E diz o Elder Bednar que ele parecia que era um anjo fazendo oração. E só com gratidão. Então, nós temos que ter mais vontade de fazer gratas orações. Mais prudente, né? Mais sábio e gentil, num momento de dificuldade do mundo em que nós vivemos, temos que ter vontade de ser sábio e gentil. Né? Fala, Anthony. Tá, não, não. Mais forte e viril, mais reto na vida, mais triste ao pecar, né? Arrependimento, irmãos. Temos que ter um coração arrependido. Cada um de nós tem que entender, irmãos, que em algum momento lá no Getsemane e depois na cruz, a tua imagem passou na frente de Cristo. Sabe, para os deuses, o tempo não é contado como nós, né? Aquela hora que Cristo teve no Getsemane, ele sofreu por todos nós. Não só por todos os nossos pecados, mas também por todas as nossas dores, né? Então, quando a gente comete algum deslize, algum erro, eu não estou falando de pecado grave, irmãos, e eu quero dizer para vocês, citando lá o que está escrito em Eclesiastes 7:20, Eclesiastes 7:20 diz o seguinte, não há homem justo sobre a terra que não peque. Todos nós pecamos, irmãos. Por certa vez, o presidente Kimball leu esse versículo e ele disse, irmãos, eu me incluo nesse grupo de homens. Entendeu? Há homens sobre a terra, não há homem justo sobre a terra que não peque. Todos pecamos. Por melhor que seja a pessoa, ela comete erros. Por isso, nós temos que ter tristeza ao pecar. E essa tristeza, segundo o presidente Nelson, ela tem que ser diária. Daqui a pouco vocês vão dormir e daqui a pouco já vai ser madrugada aqui no Brasil. Eu também vou dormir. E quando eu chegar lá na minha cama e botar a minha cabecinha lá para pensar, eu tenho que pensar nas coisas erradas que eu fiz durante esse dia. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não sou tão bom quanto vocês. E eu sei que eu fiz coisa errada hoje já. Ainda não descobri porque ainda não fui para a cama pensar, mas eu vou descobrir. Pelo menos 2, 3 coisas erradas eu fiz. E aí, então, eu tenho que pedir perdão a Deus pelo erro que eu cometi hoje. O presidente Nelson tem falado que isso é constância no arrependimento. Fazer do arrependimento algo constante na nossa vida, não um evento. Quando é um evento, muitas vezes, irmãos, nós temos que ir lá falar com o bispo. Por quê? Porque esperamos tanto para nos arrepender que o último suspiro é ir lá falar com o bispo. Ele continua aqui dizendo, e eu gostei muito que o meu irmão Anthony trouxe isso para nós, mais humilde filho. O que é uma pessoa humilde? O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa ensinável,
é uma pessoa obediente. Ele diz mais adiante, mais pronto a amar, né? É um desafio, irmãos. Amar as pessoas é um desafio. Depois ele diz, mais pureza dar, Senhor, mais força em Jesus, mais autodomínio. O que falta hoje em dia, irmãos, de domínio sobre nós mesmos. Autodomínio, irmãos, é algo que faz com que as pessoas se tornam mais parecidas ou com Deus ou com os animais. Quando você tem um autodomínio espiritual elevado, você se torna mais semelhante a Deus. Se o teu autodomínio é fraco, você vai cada vez mais se parecer com um animal. Entendeu? Depois ele diz, mais paz nessa cruz, mais uma vez, gente. Mais a certeza da expiação de Cristo, mais a certeza de que Cristo sofreu por você e por mim, para que a gente, se arrependendo, não precisasse de sofrer. E aqui ele diz, mais rica esperança. A esperança, irmãos, é um evento do futuro, não é um evento do agora, e nem é um evento do passado. Dá para entender isso? A esperança está no futuro. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil, né? Não sei se todos os irmãos são brasileiros. Eu sei que a Mari parece que é da Argentina. Argentina. É, e, a, Gente, e, temos tem, uma e amiga, tem uma outra queridinha aí que é de Portugal, né? sim, e temos, É a Carmina. também temos uma amiga, tem uma amiga, a irmã Abelina, que é de Guatemala. A irmã Oh, que beleza! Oh, que riqueza de Guatemala! Gracias, gracias. Ah, Belina. Sí, gracias. é minha amiga de muitos anos, minha amiga. Ah, Lígia, você é mucho- poliglota mesmo, hein? Você fala lá a, a palavra dos seus ancestrais também, lá de... Grego, Teu irmão grego, fala, No, né? Você fala também? I don't grego, follow sim. portugués, but yo entiendo mucho. Hablo de la Oh, que bueno. esperanza y de la expiación. Entendí mucho de lo que dijo, casi bastante. Ela Então, irmãos, Ó, tem que Gracias. ter paz na expiação de Cristo. Ajá, escuché. Acho que o apóstolo Paulo teve uma visão fantástica sobre a expiação quando ele disse: como todos os homens morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Através da expiação, você e eu ganhamos o direito de voltar a viver na presença de Deus. Porque é através da expiação que a obra e a glória do Pai Celestial é completada. A obra e a glória do Pai Celestial é levar a efeito a imortalidade, e a imortalidade só poderia acontecer depois da ressurreição de Cristo, e a vida eterna. E a vida eterna só vem através da obediência ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, ele continua, mais rica esperança, ter esperança que as coisas serão melhores aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Europa. E se não for melhor agora, irmãos, que seja melhor depois dessa vida, né? E será, com certeza será. Mais obras aqui, mais ânsias do céu, mais vidas em ti. O que tu achou, Anthony? Gostou desse hino? Sim, com certeza. Inclusive, esse hino foi parte da nossa reunião sacramental, não sei se foi domingo passado ou no domingo anterior a esse. passado. E foi uma coisa, quando você começou a mencionar as palavras do hino, eu lembrei e falei, nossa, o hino que nós cantamos agora. Uhum.
Você recentemente. percebeu? Não foi na pasta agora, porque foi conferência, foi no domingo anterior. Foi esse. Anterior. E o que é interessante, né? Qual é a primeira frase do hino? Mais vontade dá-me. É. Por que se fala em mais vontade dá-me? Porque vontade, irmão e irmã, é a única coisa que é tua, verdadeiramente tua, que você tem para dar para Deus. Se você pensar que o dinheiro é teu e que você está dando para Deus, é balela. Não é teu, ele que te deu. Se você pensar que o tempo você está dando para Deus, é outra coisa, não é teu. Deus é que te deu o tempo, ele te deu a vida, o tempo é dele. Agora, uma coisa que é tua, que você pode dar a Deus, é a tua vontade. Então, eu queria que vocês pudessem ler novamente esse hino, Mais Vontade Dá-me, né? E ver tudo o que nós podemos ter mais vontade para entregar a Deus, né? Então, eu gostaria agora, bem rapidamente, e eu acho que o tempo já... Vocês são ótimos, o tempo já praticamente já se foi. Mas tem uma... Eu já coloquei o hino, eu já coloquei o hino lá no grupo, irmão. Oh, que bom, né? Esse é um hino que traz muitos desafios, né, Diva? Eu gostaria de fazer um comentário também. Fala, Diva. É Como a Diva ou é não a sou Lívia? eu, a Cristina, Oi, Cristina, Cristina. novata também da opinião. Cristina, É, da onde você é? Você mora aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? eu sou de Curitiba, estou morando em Miami agora. Você é de Curitiba, da nossa terra? Sim, Ah, que legal. Ó, de repente a gente vai a Miami só para assistir o teu batismo, hein, Cristina? então tem que vir rápido, porque eu estive às Agora 6 sim, aulas. Cristina. Se não der para ir, pelo menos os parabéns eu vou mandar. No Zoom, Ah, gente. Você vai estar no Zoom, tá? No Zoom, tá? na, É, na tá, joia. Ô, Lígia, não verdade, eu fui esquece de convidada, já avisar para tive. nós quando vai ser, tá? Aviso, claro, você vai saber. Eu vou contar. Muito bem. Cristina, fale, Cristina. Na verdade, sim, ó, eu já fui convidada pelas missionárias. Ontem eu terminei extra, e elas estão orando num propósito desse batismo, porque sou eu e meu filho, e para o dia 5 de fevereiro. Uau! Parabéns, Cristina, para você e para o seu filho. Quantos anos tem seu filho? Obrigada. Então, 26. 26. Que idade bonita para se tornar um membro da igreja. Sim, Deixa eu nós só não te, conhecíamos a igreja. é, deixa eu só te dizer uma coisa, Cristina. Certa vez, um homem justo, que tinha uma alta posição no Sinédrio, ele era um dos principais dos sacerdotes. O nome dele era Nicodemos. Ele se aproximou de Jesus Cristo e perguntou para Cristo na calada da noite. Eu acho que ele tinha meio medo de ser pego conversando com Jesus Cristo, né? Mas a Escritura diz que era assim na tarde da noite. Ele procurou Cristo e disse: Senhor, o que eu preciso de fazer para herdar a vida eterna? Cristo disse para ele: você tem que nascer de novo. E ele ficou assim, como um homem grandão, como eu. Está dando para vocês perceber aí que eu sou um homem grandão, né? Eu ficaria perguntando, grandão, eu digo assim para esse lado, que não para aquele lado lá, né? Aí esse homem tão grande se vira para Cristo e diz: como, Senhor, eu já sendo velho, eu vou nascer de novo? Vou voltar para a barriga da mamãe? O que você está dizendo com isso? Aí Cristo se vira para ele e diz assim:
Quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar a vida eterna. É isso que tu vai fazer. Tu vai nascer da água e do Espírito. Nossa, que coisa maravilhosa. Estamos muito ansiosos para acompanhar isso com você. Tá bom? Parabéns, Foi um Cristina. trabalho lindo das missionárias, inesperado para nós. Lígia também tem um apoio, mas toda a comunidade me acolheu muito bem, porque quem me conhece sabe, não sou totalmente novata, não conhecia nada sobre essa, né, sobre essa denominação, e eles me explicaram exaustivamente tudo que nós tínhamos de questionamento, todos se propuseram a ajudar, acolher, explicar, incansavelmente. Foi lindo, Agora, realmente. eu tenho que te dizer para você o que Pedro mandou dizer para você, tá? Ele disse para você que você já não é mais estrangeira. Você é concidadão dos santos. Você já faz parte de um grupo que são filhos e filhas do Pai Celestial. Eu quero É dizer para muito. você, Cristina, que Deus te ama, que Ele está muito feliz com as decisões que você está tomando e que seu filhinho está tomando na vida. Parabéns, parabéns. Tá bom? Meus Obrigada. queridos irmãos, eu gostaria de encerrar com duas coisas, tá bom? Uma delas é uma estrofe de uma poesia muito citada pelo presidente David McKay quando ele era o presidente da igreja. É uma estrofe que diz assim: semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino eterno. Eu gostaria de desafiar a vocês e a mim a nós termos excelentes hábitos. Se você quer ser perdoado por Deus, você tem que saber perdoar. Se você quer ter uma comunhão espiritual com Deus, você tem que ir ao templo. Você tem que ir à igreja. Você tem que renovar os convênios todo domingo com o Senhor. Então, lembre sempre disso. Semeie hábitos virtuosos. E cada vez que você semear um hábito virtuoso, você vai ter um caráter divino. E o caráter divino te leva de volta à presença de Deus. Um poeta muito conhecido aí nos Estados Unidos, que agora eu não sei se eu vou conseguir lembrar o nome dele, ele disse certa vez o seguinte: tudo o que nós persistimos fazer torna-se mais fácil de ser executado. Não que a natureza da coisa tenha mudado, mas que a sua capacidade foi aumentada. Se você quer ser como Deus é, você tem que persistir. Tudo o que persistimos fazer. E o grande desafio é ser perfeito, como Deus o Pai é e como Jesus Cristo é. Presto-vos o meu testemunho pessoal de que Jesus Cristo vive, que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Presto-vos o meu testemunho de que um dia que não demora muito, Cristo voltará a essa terra e reinará pelo espaço de 1000 anos. E, ó, irmãos, todos nós vamos estar lá. Porque olhando para vocês, eu vejo um grupo de pessoas que se esforçam
para viver o Evangelho, viver os padrões e os mandamentos conforme ensinados por Cristo. Que Deus os abençoe, os ajude. É a minha oração que eu deixo com vocês e eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém.